Na Band FM, quem ama não esquece. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que a vida é uma caixinha de surpresas. E o amor não avisa quando vai chegar. Ele simplesmente acontece. E às vezes, acontece quando a gente menos espera. O meu pai trabalhava numa empresa de ônibus. E eu, como estava precisando de um emprego, fui fazer um teste lá para cobrador. Na seleção tinha muita gente. E até fiquei meio desacreditado que ia conseguir aquele trabalho. No meio de tudo isso, eu acabei conhecendo o Cleverson. Eu simpatizei de cara com ele, porque eu fiquei bem mexido com a história de vida que ele me contou. O Cleverson precisava demais daquele emprego, porque era homem de família e tinha que cuidar da esposa, da enteada e do filhinho recém-nascido, que, aliás, eles tinham demorado 9 anos para conseguir ter. Mas ele falava de um jeito tão desesperado, sabe? Mostrava tanto que precisava trabalhar que eu cheguei até a pensar que estava tudo bem se eu não conseguisse o emprego, desde que o Cleverson conseguisse. Eu senti nele uma coisa verdadeira, sabe? Dava para ver o quanto aquele cara realmente amava e se dedicava à família dele. E eu acabei achando tudo aquilo muito bonito. Depois de algum tempo, chegou o dia da gente saber o resultado do teste. E, para minha surpresa, eu tinha passado. Eu tinha conseguido. E o melhor de tudo é que o Cleverson também. Eu estava tão contente que chamei todos os nossos amigos que tinham passado para tomar uma cervejinha, para comemorar. Mas o Cleverson foi o único que disse que não poderia ir, porque ele queria comemorar junto com a família dele. Mas algum tempo se passou e eu já estava bem habituado com o meu emprego. Mas eu tinha sido mandado para uma garagem e o Cleverson para outra. Inclusive, para a garagem onde meu pai trabalhava. Então, praticamente a gente quase nunca se via. Até que um dia, o meu pai chegou em casa com um papel na mão. E ele já chegou me mostrando aquilo. Eu não entendi nada. Mas na hora que eu olhei, na hora que eu li o que estava escrito naquela folha que meu pai estava segurando, eu não acreditei. Era ele. Era o Cleverson. Meu Deus do céu! É que na empresa, quando algum funcionário falecia, eles faziam aquele aviso e colocavam uma foto de homenagem informando onde seria o velório. Meu Deus do céu! Eu só conseguia pensar na família dele, na família que ele tanto falava, nas crianças, como eles iam ficar agora. Era uma tragédia, uma tragédia. Aquilo mexeu demais comigo. E eu fiz questão de ir ao velório para ver como a família dele estava, para prestar os meus sentimentos. Quando eu cheguei lá, a viúva, Diana, me reconheceu pelo uniforme do trabalho. Oi, você era colega de trabalho do meu marido, não é? Era sim. Fazia um tempo que a gente não se encontrava, mas era por causa dos horários. Ah, entendi. Diana, desculpa, mas o que aconteceu? Eu não tô conseguindo entender. Ninguém sabe. Ninguém. Ele voltou bem do trabalho, ele brincou até com as crianças e quando a gente deitou, ele começou a passar mal. Parecia, sei lá, que ele tava meio engasgado, sabe? Eu, na hora, chamei o resgate, mas aí nem deu tempo, ele acabou não resistindo. Puxa vida. Eu até agora não sei o que aconteceu, porque a minha ficha não caiu ainda, entende? Meu Deus, eu imagino. Imagino mesmo. Desculpa ficar perguntando, mas... Não, tá tudo bem. Olha, eu vou ajudar vocês, viu? Eu vou fazer uma arrecadação no trabalho pra pelo menos ajudar nesse momento. Nossa, obrigada, viu? Eu não sei nem o que dizer. Muito obrigada mesmo, Bruno. A Diana estava muito abalada naquele dia. Ela não sabia nem o que fazer. Estava assim, perdida nos próprios pensamentos. E ela mal conseguia conversar direito. Só chorava. Parecia tão fraca. Eu sabia da situação daquela família.
e sabia da dificuldade. E aí, no que eu pudesse, eu ia ajudar. Ia mesmo. Com o pessoal do trabalho, eu consegui arrecadar um bom dinheiro. Mandei mensagem para Diana para saber como eu poderia entregar, mas ela não me respondia. Eu esperei um tempo para ver se ela retornava, mas para minha surpresa, quem mandou a mensagem foi a irmã do Cleverson. Uma mensagem, inclusive, bem delicada, dizendo alguns absurdos, meio que duvidando que eu ia enviar o dinheiro para a família. Enfim, ela foi bem grosseira comigo. Na hora eu fiquei muito chocado, mas expliquei que eu realmente queria ajudar. E aí, na sequência, a Diana finalmente mandou uma mensagem e eu entreguei todo aquele dinheiro para ela. Naquela ocasião, eu falei também que gostaria muito de conhecer as crianças e contei um pouco de como o Cleverson falava deles com muito carinho. Eu fui sincero, sabe? Disse para ela que tinha ficado muito mexido com tudo. A Diana entendeu e aceitou me encontrar. A gente combinou em uma pracinha perto da casa deles. E ali eu pude conhecer a Emily, enteada do Cleverson, que tinha 12 anos, e o Francisco, filho do meu amigo, de 11 meses. Olha, eu fiquei com o coração partido de ver aquela criança tão pequena. E o mais interessante foi que, quando eu pedi para segurá-lo um pouco, ele não quis mais me soltar. Ficou no meu colo o tempo inteiro. Nós tiramos foto, brincamos, e aquilo só mexia ainda mais comigo. Naquela época eu tinha só 21 anos. Era muito novo, mas alguma coisa ali naquele dia mudou para mim, sabe? E foi graças ao Francisco. Eu me senti conectado a ele, de uma forma muito especial. Então, 2 semanas depois, eu fui de novo me encontrar com a Diana e as crianças, porque ela falou que queria fazer um almoço para me agradecer por tudo que eu tinha feito por eles. Foi um dia bem legal. Toda vez que eu olhava para o Francisco, eu lembrava das palavras do Cleverson, sabe? Toda vez que ele dizia o quanto ele se preocupava em ser um bom pai. Por várias vezes eu cheguei a me emocionar. Até hoje, eu não sei explicar o que me levou a fazer tudo aquilo. Eu não sei dizer o que me levou a ter tanta vontade de ajudar aquela família. Eu só sabia que tinha que fazer aquilo. Mas aí, naquele dia do almoço, do nada, a Diana me disse uma coisa que me deixou completamente sem reação. Bruno, sabe a irmã do Cleverson, aquela que te mandou uma mensagem? Sei quem é. Aliás, eu preferia não saber. Mas infelizmente eu sei sim. Então, ela viu que você postou a sua foto com o Francisco. Tá, e o que tem isso? O que tem é que ela tá falando pra todo mundo por aí que eu tô tendo um caso com você, é isso. Como é que é? Ah, não é possível, não pode ser. É sério. Meu Deus do céu, não tem nada a ver. Pois é, mas... A minha única intenção sempre foi ajudar vocês. Eu nunca imaginei ter nada com você, mas que absurdo. Bom, esse então é só o seu pensamento, tá? Porque... eu vou ser sincera com você, eu vou. O meu não é. A verdade é que nesse tempo todo eu acabei me apegando mesmo a você, Bruno. Olha, eu juro de verdade que eu fiquei paralisado por um tempo. Totalmente surpreso, mudo. Só tinha 3 meses que o Cleverson tinha partido. E olha, eu não estava entendendo nada. Não era possível, estava sendo tudo muito rápido. Ela tinha acabado de perder o marido e eu, naquele momento, nem sabia o que responder. Parecia que nós estávamos ali, nos olhando há horas. Mas, claro, só tinham se passado alguns segundos. Então a primeira coisa que me ocorreu foi perguntar o que ela achava que o Cleverson pensaria se nos visse ali, juntos. E a Diana me surpreendeu, sabe? Ela sorriu e falou que o Cleverson sempre foi uma pessoa feliz. Uma pessoa que queria sempre o melhor para a família. E ela ainda disse que eu era uma boa pessoa, que ia saber cuidar bem deles e que, por isso, o Cleverson com certeza aprovaria. Aquelas palavras me atingiram em cheio.
Ouvir tudo aquilo foi intenso demais para mim. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu só tive o impulso de dar um abraço na Diana. Eu a abracei e logo na sequência nós nos beijamos. Foi assim que eu descobri que a gente tinha uma química. Foi uma sensação muito boa. Eu me encontrei, sabe? Era como se ali, do lado dela, fosse o meu lugar. Eu juro que eu não tinha pensado em nenhum momento nisso. Mas quando eu ouvi tudo aquilo dela, toda aquela revelação, tudo aquilo me despertou alguma coisa que talvez já tivesse mesmo dentro de mim e eu nem sabia. Mas demorou. Demorou para eu entender realmente o que eu estava sentindo. Porque era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Uma coisa muito forte. E desde aquele dia, toda vez que eu encontrava com a Diana, eu sentia algo diferente. Meus olhos brilhavam. Mas ela, por ser um pouco mais velha, logo me disse que não queria enrolação. E para mim, não teve problema nenhum oficializar o nosso namoro. Nenhum mesmo. Mas eu não preciso nem dizer o quanto falaram da gente, né? Foram muitos momentos difíceis. Muitas pessoas criticando a gente de todos os lados. A família do Cleverson, colegas de trabalho, até os vizinhos da Diana julgavam o nosso namoro. Mas sabe, tem coisas que eu acredito que são para ser. O fato de, desde o primeiro dia, eu ter me conectado tanto com a história do Cleverson, aquela vontade estranha de ajudar a família dele de qualquer jeito, a ligação que eu tive com o Francisco desde o primeiro momento. Para mim, tudo estava escrito. E por isso, eu não me abalei com os julgamentos. Eu estava vivendo um momento especial, um amor de verdade, um amor muito bonito. Eu estava muito apaixonado e fiz de tudo por aquela família. Eu cuidei, eu protegi, eu comprei alianças, eu reformei a casa dela. Eu só queria que todos ficassem bem. Com pouco tempo de namoro, eu já ficava mais na casa da Diana do que na minha. E logo eu mudei de vez. Tava tudo indo bem. Tudo parecia perfeito para nós. Mas a gente ainda encontrava alguns conflitos. Isso porque eu sentia que ela me comparava muito com o Cleverson. Ah, não, mas o Cleverson não pensava assim, não, ele... E o que, Diana? Eu não acredito, sabe, que você ainda tá falando dessa forma. Por quê? Eu não sou o Cleverson. E eu nunca vou ser. Eu sou o Bruno. E não adianta querer procurar ele em mim, sabe? Porque você não vai achar. Nós somos duas pessoas diferentes. Não é que eu tô procurando ele em você, Bruno. É que... É sim. É que às vezes eu sinto como, sei lá, como se eu tivesse dois corações. Eu não sei se você consegue entender. Que parece que um coração te ama e quer seguir em frente com você e o outro... Parece que o outro coração morreu com ele. Eu não tô entendendo. O que você quer, hein? Você quer ir lá, sabe, ir atrás dele? Ir atrás dessa história que acabou? Ai, meu Deus. Nossa, agora você foi longe demais, Bruno. Que coisa horrível de se falar. Credo. Se tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida, é desse dia. É dessa briga. Sabe quando você fala uma coisa e na mesma hora você já se arrepende e gostaria de poder voltar no tempo para não ter falado? Foi o que eu senti. Eu fiquei com raiva, eu estava magoado. Mas eu sabia também o quanto a Diana sofria com a morte do Cleverson. Eu não podia ter falado daquele jeito. Eu pedi desculpas. Pedi desculpas 1 milhão de vezes. A gente conversou muito mesmo sobre essa situação. E com o tempo, ela foi entendendo. Foi entendendo que eu não fiz aquilo por mal. A gente se entendeu e passou até a fazer planos para ter um filho. Depois de 3 anos, a nossa Manuela chegou. Só que depois do nascimento da nossa filha, o nosso relacionamento esfriou muito. Eu sentia a falta dela, falta do carinho da minha mulher.
Sentia falta de um contato mais íntimo. A gente foi se distanciando, a ponto de eu acabar fazendo uma bobagem. Eu traí a minha mulher. Eu errei demais. Errei demais com ela. E apesar de ter contado tudo e ela ter me perdoado, depois disso o nosso casamento nunca mais foi o mesmo. Entre nós acabou se formando um abismo. Um abismo tão grande que a gente percebeu que, infelizmente, apesar do amor, não dava mais para continuar. Eu ainda moro com a Diana e sou muito apegado nas crianças. Às vezes a gente tem umas recaídas, porque eu sei que a gente se ama. Eu sei que ainda existe um amor muito grande entre nós. Nós passamos por muitas coisas, superamos muitos obstáculos para chegar aqui. Foram 7 anos em que eu fui o homem mais feliz do mundo, construindo tantas coisas ao lado dela. É por isso que eu decidi contar a minha história, sabe? Para dizer para Diana que, se ela estiver ouvindo, eu gostaria muito, muito mesmo que ela saiba que eu ainda acredito no nosso amor. Eu acredito de verdade que um dia a gente vai voltar a ser como antes. É um desejo meu, um desejo muito grande de ter de volta a minha vida com ela. A nossa vida a dois. Diana, não tenha dúvida nenhuma. O meu amor por você ainda é muito grande. Muito mesmo.